Agora, de uma outra forma muito especial, eu também penso que eu tô retribuindo, que é trazendo profissionais incríveis que fazem diferença nas nossas vidas. Hoje o assunto, gente, não poderia ser melhor. Tem gente que fala assim, ai, a vida é simples, a vida é boa. Tem outros que falam, ai, a vida é complicada. Tem gente que tá sempre reclamando, tem gente que tá sempre feliz. Tem gente que pensa que a vida tá sempre dando uma rasteira, né? E outras pessoas já acham que a vida é generosa. Será que a vida realmente é injusta? Será que Deus é injusto? Dá muitos para uns, pouco para outros? Problema demais para uns, problema de menos para outros? Ou será que é a forma com que a gente encara a vida que faz a diferença? Hoje o assunto é esse. Você é protagonista ou vítima da sua vida? Você enfrenta os seus desafios com resiliência, com coragem? Ou você está sempre reclamando, ó vida, ó céus, ó azar? A gente vai aprender sobre esse assunto com ele, que tem feito diferença na vida de muita gente, que com certeza é protagonista de sua própria vida e traz pra gente muitas ideias para que você vire a chave e vire uma pessoa mais feliz. Ele é terapeuta, escritor, nosso amigo William Sanches. Seja bem-vindo. Obrigada Saudade. também. Quanto tempo demais, né? Verdade. Que bom que você está aqui hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez gente ao senta nosso aqui? programa. Olha, eu trouxe uma caixa hoje. Ah. E essa caixa, ela tem um resumo aqui dentro de um estudo grande, de muitos anos, sobre o comportamento das pessoas. Será que a gente vai mais para o lado da vítima ou mais para o lado do protagonista? E aqui tem alguns comportamentos que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Vítima ou protagonista? Ah, tá tudo aqui Tá dentro. tudo aqui. Maravilha. Eu trouxe também de presente para você o livro da Turma da Mônica. Eu virei personagem da Turma da Mônica. Que máximo, gente! Sim. William Sanches com Maurício de Souza fazendo, olha, diferença na vida das criancinhas também. É. Turma da Mônica e o mistério dos superpoderes mentais. Porque Amei! imagina se a gente tivesse lá com 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, acesso a todo o conhecimento que a gente tem hoje do poder da mente, né? Gente, que coisa boa! Coisa boa. Sabe que o meu neto mais velho, o Bernardo, ele ama ler. Ele ainda não lê mais histórias, ama Sim. livros. Ele já tem coleção de livros. Isso é muito bom. Vai amar, vou ler com Por ele. isso que eu coloquei na frente, para você e para toda a sua família, porque é um livro para a família toda. O mistério dos superpoderes mentais, porque todos nós temos poderes mentais, mas muitas vezes ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, vão nos tirando esse poder, né? Obrigada pelo carinho. É, com todo carinho para você e para sua família. Obrigada. E esse livro mostra que a gente pode tanto encarar a vida como grandes protagonistas ou se jogar no sofá como vítima e achar que nada dá certo pra gente, né? Então tem dois caminhos que a gente pode sim escolher. Mas uma coisa interessante, Cláudia, é que a gente aprende isso. Se a gente às vezes tem uma mãe ou um pai que é muito reclamão, a gente olha aquilo e acha que aquilo é normal. Por isso que as palavras têm tanto poder, o nosso pensamento tem poder e a maneira com que a gente encara os desafios. Todos nós temos desafios. E aí quando a gente é terapeuta, a gente fica prestando muita atenção em como as pessoas falam. Por quê? Porque o jeito que ela fala representa como ela pensa. Então, se é uma pessoa que está o tempo todo falando mal dos outros, reclamando que nada dá certo para ela, você logo vai perceber que essa pessoa é uma vítima. Ela, diante das circunstâncias dela, ela vai se colocando sempre para baixo. E o mais interessante é que quando a nossa mente acredita nisso, que a minha vida é difícil, que só tenho desafios, eu mais disso vejo. Por quê? Porque o cérebro está programado para ver, os olhos, só isso ele enxerga e mais disso ele vê. Então a gente acaba replicando um quadro negativo no trabalho, nos relacionamentos. Então eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que fica o tempo todo reclamando do marido, reclamando da esposa. Então, num grupo de amigos ou nos parentes, quando eles se encontram, tá sempre reclamando, sempre olhando o lado ruim daquela outra pessoa. E todos nós temos o nosso lado super positivo e o nosso lado que não é tão legal. Que eu falo que é o nosso lado sombra ainda que precisa iluminar mais. Mas se você só olha para o lado negativo, quando você vê a pessoa, você vai olhar o que dela? Só coisa ruim, só negativo. Só negativo. É a mesma coisa eu chegar para você, Cláudia, e falar assim, olha, não vai almoçar naquele restaurante, porque eu fui almoçar lá um dia e lá na hora que eu estava almoçando, não é que tinha um cabelo no meu prato? Você nunca vai lá,
Mas se um dia você não tiver opção, e você tiver que almoçar lá, como é que você vai almoçar? Olhando o quê? O tempo todo, né? Prestando atenção se tem cabelo no prato. Porque eu já instalei na tua cabeça um jeito de você olhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que funciona a nossa mente. Se eu cresço ouvindo que a vida é difícil, que a vida é complicada, que dinheiro é difícil de ganhar, eu tenho uma tendência muito maior, não é uma regra que você vai ser assim o resto da vida, mas eu tenho uma tendência muito maior de enxergar a vida assim. Porque eu vou pensar sobre isso, vou falar sobre isso e mais disso vem para mim. Então eu trouxe aqui nessa caixa, uma caixa que é vítima versus protagonista, que é para as pessoas que estão em casa, pode mostrar para cá? Para as pessoas que estão em casa perceberem se elas são mais vítimas ou mais protagonistas, né? E aí eu vou deixar para você tirar uma frase. E eu não sei se a frase vai ser de vítima ou de protagonista. Vamos tentar perceber pelo jeito de falar. Eu sou responsável pelos meus resultados. Olha que legal. Só o jeito de você falar já dá pra gente perceber que esse é o protagonista, que é aquela pessoa que agarra a vida para si. Não tem aquela crença de que os outros são culpados. Não. Eu agarro as minhas responsabilidades, os meus resultados. Eu sou o responsável por tudo que eu faço, né? Quando a gente terceiriza, a gente tem uma crença muito pesada de achar que todos os outros são culpados. Então vamos ver quantos pontos você vai fazer, vamos ver em quais comportamentos você vai se encaixar. Se você tiver pensamentos mais parecidos como esse, você se encaixa mais num perfil de protagonista, que é aquela pessoa dona do seu próprio destino, aquela pessoa que autorrealiza as coisas, que não fica esperando só pelos outros, né? Quer tirar mais um? Vamos ver? Vamos ver. Se eu tivesse tido... Essa não sou eu. Se eu tivesse tido as oportunidades que minha prima teve, minha vida seria tão diferente. É aquela coisa que você falou na abertura, ó vida, ó céu, que tinha o Ai, leão e a sentia, hiena, né? A hiena sempre reclamava, o leão era otimista. Também posso ler diferente, É. né? Se eu tivesse tido as oportunidades que minha prima teve, minha vida seria diferente. Sim. Porque eu sou protagonista da minha vida. Se aquilo fosse pra mim, meu Deus, eu faria uma limonada maravilhosa com aquele limão. Só que quando eu olho e acho que a minha prima é que teve sorte, a minha aí prima não dá. é que nasceu mais bonita, a minha prima, para ela tudo dá certo. Então, se eu tivesse sorte, eu coloquei o exemplo da prima, mas pode ser para qualquer coisa. Por exemplo, no trabalho, você fala assim, aquele meu colega ali, ó, ele consegue tudo porque ele puxa o saco do patrão, então ele está sempre terceirizando. Eu não sou promovido porque eu não tenho sorte, mas você não vê que muitas vezes o outro se capacitou, o outro se melhorou, o outro está cuidando da postura dele, da forma dele falar, da forma dele se posicionar. Então, dentro da empresa, isso faz toda a diferença. Se você dentro da empresa é uma vítima, as empresas não gostam de pessoas que se vitimizam, porque elas estão sempre colocando a culpa nos outros. Então, quando eu me coloco como protagonista, é aquela pessoa que vai para resolver. É aquela pessoa que não, pera um pouquinho que eu vou dar um jeito. Eu vou mexer aqui, eu vou descobrir coisas novas. Vem comigo que eu vou resolver. Você falou que as empresas não gostam daquelas pessoas que se colocam no lugar de vítima. Nem a vida gosta. Não, nem vida, nem relacionamento, nem amigo, nem parente, não gosta. Só que eu tava pensando o seguinte, também eu penso que a gente não precisa se rotular. Sou vítima ou sou protagonista? Porque tem momentos em que a gente se vitimiza. A gente precisa só prestar atenção, sair daquele lugar e voltar para o protagonismo, né? Muito bem. Esse papo nosso é muito legal porque faz com que a gente se torne consciente. Quando a gente vai vendo a diferença da vítima e do protagonista, eu olho assim, espera um pouquinho, eu sou mais daquele jeito ali, porque de vez em quando eu me pego fazendo tal coisa. Não é para você vestir um rótulo, uma camiseta, um uniforme, mas é para você se conscientizar de como você vai trabalhar a tua mente. Porque, de verdade, a forma com que você vai encarar a tua vida é como você vai viver os seus próximos anos. Se você vai viver aí mais 30, 40, 50 anos pela frente, como você quer viver os seus próximos anos? Se você ficar o tempo todo se colocando como vítima, reclamando de tudo, se posicionando sempre lá para baixo, mais problemas você vai trazer para você. Você vai afastar as pessoas. Quando você olha os comportamentos e realmente não coloca a culpa nos outros, você olha para si, como eu me sinto, eu olho para as minhas emoções, olho para os meus sentimentos. Por
por que eu me senti assim? Por que eu me senti rejeitado? De repente a outra pessoa só passou correndo porque estava atrasada, não significa que essa pessoa me rejeitou. Mas se eu só acho que ela me rejeitou, ela me colocou para baixo, ela deu problema para mim, eu já estou com outro olhar. Então eu tenho que revisitar as minhas crenças. Então é interessante, né? O modo de pensar das pessoas, como Exato. pode ser diferente. Hoje estava conversando com uma pessoa e aí falou assim: você parabenizou fulano de tal? Sim. Aham. Te respondeu? Não sei, nem vi. É, porque eu acho que não me respondeu ninguém. Aí eu falei, mas às vezes a pessoa estava tão eufórica vivendo o aniversário. Ainda não respondeu, ainda não Mas sentou. nem precisa responder na minha cabeça, sabe? Ou seja, eu fiz algo esperando outra coisa, né? Não, isso nunca vai ser um problema, né? É interessante o jeito da Porque gente viver. A gente pode olhar para o outro esperando, por exemplo, a gratidão do outro. Aí você faz e fala assim, nem me agradeceu. Não, eu olho para mim, Então, o que eu dei, o que gostei fui de melhor. parabenizar, não precisa responder, né? Eu lembrei agora de um texto do Santo Agostinho que ele diz assim, que 2 homens estavam presos e eles olhavam através das grades de uma prisão. Um viu a lama e o outro viu as estrelas, né? Então esse texto ele é maravilhoso porque mostra como a gente olha o mundo. A gente, quando está fora do Brasil, a gente, infelizmente, vê pessoas falando mal do país que mora. Isso é muito triste, porque assim, eu não posso falar mal da minha casa. Se eu estou lá fora falando mal do Brasil, falando mal, porque meu país... Olha, o meu país ninguém vai para frente, lá não dá para prosperar. Você já fechou todas as oportunidades, porque a tua mente vai olhar assim. E o nosso país é maravilhoso, com problemas como todos os países têm, os desafios que a gente passa, mas ele é maravilhoso. Então aqui muitas pessoas prosperam, vão para frente, evoluem, desde que se trabalhem a sua mente. Como Então elas vão vamos lá. encarar. Como é que a gente sai dessa posição de vítima? Pensando em você, tá? Você não vai precisar falar pra mim, Clau, eu me sinto agora vítima, eu tô vendo que eu tô fazendo errado. Não precisa. Isso é com você mesma. Pensa. Como é que a gente ajuda essa pessoa que tá lá? Senão ela vai ficar mais vítima ainda, né? É. Porque senão você fica se torturando. A nossa mente, ela é tão mágica, Deus foi tão incrível quando nos criou e criou a imagem e semelhança do que é bom, do que é verdadeiramente grande, é que a nossa mente pode ser reprogramada. Então o primeiro passo você já fez, que é se tornar consciente, ou seja, prestar atenção nos seus pensamentos. Porque nós não somos os pensamentos, nós somos a consciência que presta atenção no pensamento. Então quando você olha para o seu pensamento, nós somos animais que enxergam os seus próprios pensamentos. Então o segundo passo, olhei o pensamento, ele não foi tão legal, eu tenho a chance de reprogramar esse pensamento, ou seja, criar um pensamento novo no lugar daquele. Então, não vou porque não dá certo para mim, a vida foi injusta comigo, não, eu troco. Eu aprendo com os meus desafios, sempre estou melhor. Olha, esse mês de março eu vou ser muito melhor do que eu fui em fevereiro, do que eu fui em janeiro, do que eu fui o ano passado. Porque o que muda a minha vida não é o calendário, são as minhas escolhas, a minha forma de pensar. Só que não é instantaneamente, é uma reprogramação, assim como uma academia. Você não chega na academia e sobe na esteira já correndo quilômetros e quilômetros, porque o nosso corpo ele vai apitar, vai falar, ó, não tá legal. Eu começo com pequenas caminhadas, pequenos passos, pequenos pesos, para a musculatura se acostumar e se adaptar. Depois, o que você faz? Você vai aumentando gradativamente. É assim que funciona a nossa mente. Você percebeu algo negativo, algo ruim, algo que não está legal para você, você começa a trazer na tua cabeça a positividade. Aí entra as afirmações positivas, né? A gente... Agora há pouco, ali atrás, eu estava conversando com a Thaís, eu falei assim, você está bonita. Ela falou assim, não, é porque eu estou de maquiagem. Eu falei, não fala isso, não é para falar isso. Fala assim, muito obrigado. Muito obrigada, tá tudo bem. Às vezes a gente elogia, né? Olha que roupa bonita. Ai, mas faz tanto tempo que eu tenho, ela é velha. O outro não perguntou isso. Mas nós estamos tão acostumados a ouvir críticas negativas que quando a gente é elogiado, a gente acha que a gente tem que se defender. Né? Então, quando eu cheguei, você falou assim, William, você está bonito, você está mais jovem. Eu falei, obrigado, isso me fez muito bem. E você também está. As palavras, a mente, o que a gente emana, tudo isso muda a nossa vida. No começo, você pode pensar assim, isso aí não muda nada. Comece a fazer com pequenos passos. Não é olhando a escada inteira, é o primeiro degrau.
vou subir mais um, vou subir mais um. Quando você vê, você já subiu a escada toda, já se reprogramou, já não está falando mais tão negativo, já está usando palavras mais positivas. Quer tirar mais um? Quero. Tem Vamos lá. mais aí. Um monte de palavras, um monte de frases Vamos legais. ver se é uma frase de vítima ou de protagonista. Eu queria muito, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro. Exato, a gente usa muitas vezes como uma desculpa, né? Porque a vítima vai muito também nas desculpas. Então, eu descobri durante muitos anos que eu era essa pessoa aí. Porque eu dizia pra mim mesmo assim, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Então, a maior reclamação do ser humano, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, eu falava, eu não tenho tempo, imagina, eu trabalho muito, não dá tempo. Depois, não gosto de exercício. Não vou para academia. Eu fiquei 30 anos sem fazer academia, sem me exercitar. E aí eu comecei a colher o quê? Muita dor muscular, muita dor na coluna. Então, quando eu comecei a introduzir os exercícios, eu comecei a falar, eu gosto de exercício, está sendo muito bom para mim. É o que eu faço. Todo dia eu falo pra mim Todo mesma. dia a Eu gente gosto, eu faço porque eu gosto e pronto. E aí vai lá e Tem dias faz. que eu não gosto, mas eu não me dou nem essas chances. E quando a Essa gente não chance de vai, gostar. o corpo não fala assim, ei, tá faltando alguma Fala, coisa aqui? Ele vai doer um pouquinho, ele vai te dar alguns alertas. Mas se eu ficar o tempo todo dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Você tem sim, se a gente olhar o tempo que você fica no celular, não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas você consegue dar uma volta no quarteirão, fazer uma pequena caminhada perto da sua casa. Se a gente quer, a gente faz. Eu tinha uma professora na escola que ela falava assim, quando a gente não trazia lição, ela falava, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. É verdade, quem não quer dá desculpa. Essa questão do tempo também, eu vejo muita gente, na minha fase de idade, às vezes até um pouquinho mais velha, falando assim, eu não fiz, eu não estudei o suficiente, eu não me dediquei, quando tive oportunidade, eu não aproveitei. Como se a vida tivesse acabado. Eu fico pensando, peraí, você não fez, você não estudou, você não se dedicou, ou você não está fazendo, não está estudando, não está se dedicando? Porque a gente só sabe do dia de hoje. Eu não sei se eu estou viva amanhã, então eu tenho que fazer hoje mesmo. Quando a gente Quando está escuta vivo, assim, dá tempo. Se eu fosse um pouco mais nova, eu começaria tal coisa. Quer dizer, você está viva, você está vivo, você está aqui. Não, é porque assim, imagina uma pessoa que começou a faculdade esse ano, fez o primeiro ano da faculdade, mas de repente foi a hora dela ir embora, Deus chamou. Ela fez um ano. E aí uma outra pessoa que já está com 80 anos e resolve fazer faculdade, ela vai viver até 100. Não dá pra gente medir isso por idade, gente, porque a gente não tem o controle de quanto tempo a gente está aqui para viver. E realizar o seu sonho, porque assim, sonhos, eles nunca morrem, né? Eles podem até adormecer na alma da gente, mas o sonho não morre. Se você tem um sonho aí dentro, não importa quantos anos você tenha, não importa onde você mora, não importa. Você começa a fazer pequenas coisas hoje, quando você vê semana que vem, o mês que vem, você já mudou, você já se reprogramou. Ser vítima é um vício? É um vício e as pessoas não percebem. Sabe aquela pessoa que encosta em você e a primeira coisa que ela fala é da dor, é da doença, da falta do dinheiro, do remédio que ela descobriu. E aí é um jeito dela até se comunicar. Uma vez eu desci no aeroporto, estava indo fazer uma palestra numa empresa, entrei no táxi. O taxista me cumprimentou dessa maneira. E essa crise, hein? E essa crise, hein? E aí eu, para provocar, né, peguei e fiz assim. Que crise? Aí ele falou assim, como assim? Você não estava no Brasil? Você chegou de outro país agora? Eu falei, não, eu moro aqui no Brasil. Ele falou, não, essa crise tá difícil para todo mundo. Eu falei, não tá não. Tá ótimo, eu estou viajando o Brasil inteiro, fazendo palestras no Brasil todo, as empresas, todo mundo funcionando, tudo fluindo. Comecei a falar coisas para ele, ele olhava para mim no retrovisor assim, né? Através do retrovisor com um olhão assim regalado. Falei, esse cara é maluco, mas não é. Existem duas mentes. A mente da vítima, ela vai sempre olhar o problema. E aí, tem uma coisa que a vítima faz. Ela quer pescar outras vítimas. Então, ela encosta e fala assim, e aí, e essa crise, hein? Nossa, e esse calor? E, nossa, não tá dando para viver, não tá dando para respirar. E esse trânsito, e essa poluição, e essa falta de dinheiro. Então, ela vai conectando com outras pessoas. E quando ela encontra alguém que também é vítima, aí a conversa rende, né? Gente, vamos sair desse lugar, né? Eu já contei para vocês várias vezes. Eu agradeço o tempo inteiro e foi uma decisão, né? Eu sou uma pessoa naturalmente grata, mas assim, eu presto atenção. Se eu reclamar, eu boto já um monte de 5 motivos de gratidão na mesma hora. Sim.
Eu tô sempre atenta a isso. Porque o reclamar, você está colocando atenção numa coisa que, sem você perceber, vai aumentar, né? E aí, coloca gratidão, gratidão. Hoje, pelo que você é grato, o que eu agradeço. E não precisa ser... A vida não é feita de grandes vitórias todas as horas, mas pequenas vitórias todos os momentos. Olha, nós acordamos hoje, estamos aqui. Tem gente que já fica assim, ai, podia ter mais feriado, né? Acabou o feriado. É vício de reclamação. Nunca olha o lado bom, só olha o lado negativo da vida. Peguei mais uma frase. Vamos ver do que é. Essa é boa pra gente guardar pra sempre. O que eu posso fazer pra mudar essa situação? O protagonista sempre faz uma pergunta. A vítima, ela afirma. Então, geralmente, a vítima diz assim, por que Deus? Por que Deus? Olha, só comigo acontece isso. O protagonista diz assim, Deus, o que eu posso aprender com essa situação? Exato. Então, a pergunta traz para minha mente algo que eu posso aprender. E se tem uma coisa para que serve o desafio, a tempestade que você está passando, que eu não sei qual é para te ensinar alguma coisa. Então, se pergunte o que eu posso aprender agora. E quem faz pergunta é o aluno. Então, a vida gosta de alunos. Então, você não está passando um desafio na tua vida à toa. Se você sentar no banco de vítima, você só vai ver problema e os problemas vão aumentar. Mas se eu sentar no banco de aluno, de protagonista, eu vou sempre perguntar o que eu posso aprender agora. Mais que isso, o que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz. É isso. Nas orações, Deus, ilumina minha mente para que eu possa perceber algo que eu ainda não vi. E aí, nisso, gente, coisa simples. Para de reclamar do marido. Ai, meu marido. Caramba. Ai, reclamar do seu emprego. Você tem um emprego. Reclamar do tempo. Você tá vivo, tá sentindo. Reclamar do corpo. Do corpo. Você tem perna, tem braço, tem o seu corpo. Ah, não, mas eu não tenho. Mas você tem algo. Algo muito especial. Pare de reclamar e agradeça. E a frase que eu mais amo, falo ela todo dia. Nada muda se eu não mudar. Exatamente. De novo, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Essa é uma frase de protagonista clássica. Ó, eu comecei o programa hoje com uma palavra do dia linda, que tá lá em Josué, e diz assim, Deus falando para Josué, é o que ele fala para mim, fala para o William, fala para você. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Creia, mete os pés, vai dar tudo certo, Deus é contigo, né? E aí, o William Sanches está com você para o que você precisa também, entre em contato, leia os livros dele, o cara é fera. Obrigado, meu amor. Tá lá no William Sanches Oficial, no Insta e no site williamsanches.com.br. Acha tudo, williamsanches.com, acha meu Instagram, acha meu canal no YouTube. Maravilhoso. Que a gente possa se ver mais vezes. Obrigado, Obrigada, meu amor. querido, muito obrigada. Alegria te receber. Obrigado.